Beleza. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Caio Castro, Túlio Alves, o Roberto, o Marcelino, por estarem conosco aí hoje, disponibilizando, aliás, o tempo de vocês, dedicando também, para compartilhar um pouco conosco a experiência de vocês na parte de cidades inteligentes, tem tudo a ver, né, com a inovação da década, do século. E então como eu já antecipei para vocês um pouco, nós temos esse costume de se reunir semanalmente num encontro que é como se fosse um meetup, né? Onde um agente que faz inovação na região ou Brasil, mundo afora, vem compartilhar conosco a experiência que tem na área de inovação, com o intuito principalmente de fazer a conexão. Então, esses encontros aqui possibilitam a conexão entre os agentes de inovação, tanto quem é de fora quanto quem é da região, network e tudo mais, e também a troca de conhecimento além disso, o fomento para a gente continuar com esse desejo, com a bateria carregada, com a vontade de transformar a região oeste, a região do Iguaçu aqui, por isso o nome Iguaçu Valley, transformado um polo de empresas e entidades inovadoras. Eu vou passar o vídeo que resume bem o que eu falei agora, e assim que terminar o vídeo, vocês já podem tocar a apresentação de vocês. Fique à vontade. Quem tiver perguntas, pode pedir a palavra ali no bate-papo, ou até mandar perguntas no bate-papo. No decorrer do tempo aqui, a gente, a gente sempre acha legal abrir, para quem for fazer a pergunta, a gente pegar e a pessoa abre a câmera, faz a pergunta, ela mesma, se assim se sentir confortável. Dependendo do tempo também, se estiver um pouquinho apertado ali, deixa a pergunta no bate-papo que a gente lê ela rapidamente, assim a gente vai tocando. Não tem também muito protocolo, bem à vontade. Acho que é legal o Túlio, o Caio, o Beto, se vocês conseguirem deixar um espaço aí no final, principalmente para o pessoal fazer as perguntas, que daí o bate-papo rola e o pessoal vai ficando à vontade. Vou passar o vídeo e aí eu passo a bola para vocês já. Deixa eu compartilhar aqui. Então tá ótimo. Acho que dessa vez meu áudio até que tá saindo. Tá. Muito bom o vídeo, hein, Ronan? Legal. Tá no nosso canal do YouTube também. Quem quiser assistir com mais calma depois, tá lá. Legal. Então eu queria assim desejar um bom dia a todos, aí uma boa conversa. Eu vou me apresentar. Eu sou o Beto Marcelino. Eu sou sócio fundador do iCities. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do que a gente conhece da Costa Oeste, mas também dizer que a Costa Leste aqui a gente fez um trabalho muito interessante quando a gente fala de ecossistema de inovação. Nós viemos do ecossistema de inovação de Curitiba, né? Uma eclosão que estava acontecendo aqui em 2009, 2010. Então, o iCities, ele nasce com esse propósito também de utilizar ferramentas da inovação e a tecnologia para desenvolver projetos e soluções para cidades. Então, nós somos aqui do estado, nós somos de Curitiba,
E a gente sabe que a cidade de Curitiba ela tem no mapa internacional aí algumas relevâncias, né? Então foi uma cidade que teve muita inovação na década de 70 com o transporte público e principalmente já no século passado os planos de desenvolvimento urbano, né? Então a gente tem uma cidade com desenvolvimento, planos diretores que deram muito certo para o desenvolvimento não só para a qualidade da moradia na cidade, mas também para a atração de empresas com a vinda da cidade industrial, né? Com a criação de um bairro específico para indústrias aqui na cidade. Então isso diferenciou bastante Curitiba e colocou ela no hall que a gente chama de competitividade, né? Então, assim, a gente tem na região leste esse marco, vamos dizer, com a cidade de Curitiba sendo uma cidade de referência no país. Então, por que não, quando nós estávamos nesse pensamento de criar uma empresa que trabalhasse com soluções de tecnologia, já que somos dessa área, né? Eu sou engenheiro agrônomo, mas sou especialista em marketing, e durante algum tempo fiz algumas viagens para o Vale do Silício. Eu montei uma agência chamada For One Inovação em Negócios. Então eu usei o benchmark o Vale do Silício, eu tive lá algumas vezes para tentar entender essa cultura, se a gente podia utilizar um pouco daquela cultura para isso que a gente desejava, que era montar uma empresa para atender essas demandas, né? Porque nada mais do que demandas a gente vê numa cidade. Porque se temos soluções, a gente acredita que os problemas podem ser convertidos em soluções. Então, uma cidade apresenta muitos problemas, né? E uma cidade em crescimento como Curitiba sempre demonstrou que tudo que você faz sempre tem um pouco para fazer ainda. Então, o transporte hoje já não tem a mesma qualidade, talvez, de quando foi implementado. A segurança já não é mais a mesma. A gente tem uma cidade que cresce muito, atrai muitas pessoas para morar aqui. Então, a gente também tem os serviços públicos muitas vezes um pouco congestionados, então vem a gestão pública precisando romper alguns padrões também. Então, bem, isso aí é a parte inicial, o porquê, né, do iCities ter sido criado e também ter sido forjado, vamos dizer, dentro das dificuldades de gerir uma cidade. Então, a partir de 2012 até 2016, eu digo que a gente teve uma grande fase, foi uma fase chamada evangelização, tá? A gente criou um fórum internacional e é o legal que a grande referência, a gente tinha que seguir um benchmark também no estado, a gente já considerava que a região oeste era o Vale do Silício aqui do sul, porque quando nós visitávamos o PTI, a gente descobria sempre um novo mundo lá e principalmente a eletromobilidade nos chamava atenção. Então, em 2012, convidei o Celso Novaes, na época do PTI, o engenheiro da eletromobilidade, junto com o engenheiro Massaquite do PTI também, mais alguns outros entes ali dentro da Universidade de Unila, das universidades que estavam ali dentro, para participar do nosso primeiro evento, para tentar trazer o que é que tinha de inovação na região oeste, né? Chamamos alguns prefeitos da região também, da Associação de Municípios do Oeste em Desenvolvimento, e aí a gente começou em parceria muito forte com o pessoal aí da região de vocês, tanto que em 2013 a gente teve a apresentação de veículos da Renault, que uma parte deles já ia ser produzido na cidade de Foz do Iguaçu, dentro do PTI. Então, a gente trouxe muita coisa ligada à storage, na parte de energia, a parte também da contenção de sedimentos, né, da barragem, a questão da energia do biogás. A gente, na verdade, a gente acompanhou muito assim, os processos de desenvolvimento da região através dos projetos da Itaipu. E em 2014 a gente teve também uma participação enorme do pessoal da Itaipu. A gente foi convidado aí com o pessoal da Itaipu e da Renault para o evento chamado iWater, que teve em Barcelona. Então começava a nossa ida para Barcelona, né? A nossa empresa foi convidada pela FIRA Barcelona a participar desse evento lá. Então teve aí projetos sendo apresentados da região oeste. E a gente seguiu para Barcelona vários anos seguintes, também com alguns projetos aqui de Curitiba. E em 2016 nós tivemos aí um marco na história da empresa, que foram dois praticamente, que foi a gente conseguir ir a Barcelona e entrar na disputa de trazer o maior evento do mundo para o Brasil, para a cidade de Curitiba, e entramos na área de educação também. Então a gente criou a iCities Kids, que é, na verdade, um projeto social para crianças da rede municipal de ensino integral.
a gente criou uma mini cidade inteligente no Parque Barigui, aqui em Curitiba, e aí buscou todas as soluções que uma grande cidade tem e colocamos a serviço público para que essas crianças se capacitassem, entendessem o que de fato é viver numa cidade inteligente. E aí a gente teve de volta a parceria muito forte da Itaipu, do PTI, da Renault, do Grupo Positivo, de vários outros grupos enormes que aderiram a esse projeto, a própria prefeitura, e a partir desse ano a gente conseguiu liderar essas duas frentes. Essa é a primeira fase do iCities, né? Vários eventos, na verdade, a validação pública e homologação do emplacamento do veículo Twizy, que estava sendo construído no PTI, e isso foi até 2016. Em 2017, a gente começa uma internacionalização do iCities, que é ir a Barcelona, levar a cidade de Curitiba e seus projetos para serem, na verdade, conhecidos lá. E em 2018 a gente teve o primeiro evento aqui em Curitiba, o Smart City Expo Curitiba, tentando envolver o estado do Paraná, o Brasil como um todo. Então, muita participação de todas as regiões do estado, né? Quando a gente fala aí do Iguaçu Vale, a gente acompanhou esse ano a Fundetec de Cascavel, a gente acompanhou o Bioparque de Toledo, a gente acompanha o próprio PTI nessas ações do Iguaçu Vale no evento que teve em fevereiro em Cascavel. E eu acho que o nosso ápice, assim, para tentar mostrar para o estado do Paraná que as cidades têm esse potencial, como você falou aí, um grande potencial da década, talvez, de desenvolvimento e geração de empregos, aumento de renda, é que a gente, no ano passado, quando nós fizemos o segundo evento, o segundo Smart City Expo Curitiba, nós entendemos que o resultado disso poderia ser ampliado. Então, o governador Ratinho, a exemplo desse ano que esteve aí com vocês, ele esteve conosco no evento ano passado, por lei, isentando a cobrança do IPVA do veículo elétrico, né? E isso tem uma relação direta com a eletrovia que foi criada de Paranaguá até Foz do Iguaçu, que a gente pode hoje viajar com veículo elétrico e abastecer o carro até aí. Então, isso amplia muito esse horizonte do mercado e da indústria da eletromobilidade. Claro que ela está no campo, eu, por ser engenheiro agrônomo, eu conheço bastante, gosto muito, sou fascinado pela agrotech, né? A gente sabe hoje que a gente tem muita condição de transferir tudo isso também para o campo, mas na questão da eletromobilidade, eu estou dizendo, né? De veículos autônomos, enfim, da mecanização agrícola autônoma e elétrica também. Então, a gente está vendo que existe aí um conjunto de ações do governo do estado, da iniciativa privada, das startups, em todo esse movimento. Como eu tenho pouco tempo aqui para resumir tudo isso, é dizer que depois desse anúncio, ano passado, houve a atração de novas empresas do mercado de eletromobilidade para o estado do Paraná, inclusive uma fábrica que monta o Golf GTI na Argentina está querendo vir para São José dos Pinhais. Isso tudo foi uma ação que começou lá atrás, lá em Foz do Iguaçu, no PTI, com esse incentivo, né, de estudantes estudando ali a questão dos storage, das baterias, dos veículos elétricos, de como você construir um veículo elétrico sendo genuíno e não só a eletrificação do veículo. E a gente, no final do ano passado, nós levamos a nosso convite da Feira Barcelona, o próprio governador e os secretários do estado, vários secretários, foram 9 secretários do estado, foram conosco numa missão para Barcelona. Nós tínhamos levado 50 pessoas nesse mesmo ano para acompanhar um pouco do que são os parques tecnológicos também, os centros de inovação da cidade de Barcelona. Levamos eles ao 22 Arroba, a feira Smart City Expo World Congress. Pudemos sentar com o governador e com os seus secretários, aí o Domacos, que esteve com vocês em Cascavel, o Ortigara, vários outros secretários, o pessoal da Investipar. Para quê? Para que a gente pudesse dividir um pouco esse anseio do que a gente fez há 10 anos, começou a fazer há 10 anos atrás, para que o governo desse uma atenção especial às Smart Cities, né? Então, dizer que, quer dizer, a gente já tem total noção das cidades aí que você citou, Toledo, Medianeira, Marechal Cândido Rondon, Cascavel, a própria Foz do Iguaçu, outras cidades tão fortes que tem aí, né, com uma agricultura e com uma agroindústria tão forte no seu entorno. Por que não também fortalecer as cidades, reter talentos, desenvolver o ecossistema e gerar riqueza com esse conjunto, que é um conjunto muito harmonioso, né? E desenvolve o estado como um todo e coloca a gente num rol aí de disputa entre os estados mais inovadores e também leva o Brasil para outros patamares. Então, dizer que o resultado dessa viagem no passado foi muito bom, e depois a gente acompanhou o pessoal aí da feira, né, da Copavel,
o Jadson Siqueira, que falou do sistema integrado de inovação do Oeste, junto com o pessoal da Iguaçu Vale, essa união de vocês com o Laboratório de Inteligência Artificial para a Agroindústria e Energia. A gente tem toda a vontade de desenvolver alguma parceria com vocês também para desenvolver projetos nessa área, nessa linha. E se a gente puder colaborar, conte conosco aí. Isso é uma breve apresentação do nosso trabalho. Tem muita coisa sendo feita e espero poder estar aí em breve com vocês e um dia, depois que passar essa pandemia, fazer uma apresentação ao vivo, tá bom? Bom evento para vocês aí, boa apresentação. Vou deixar as palavras com o Caio agora. Tá no mudo, Caio. Obrigado, Beto, pela abertura. Eu vou compartilhar então a tela. Vou fazer dar uma visão geral aí da empresa. Obviamente que é uma temática bastante nova, né? Não só no Brasil como no mundo. Então, assim, são vários temas a explorar, né? Vou pegar a mesma frase do Beto que ele usou ali da evangelização, como a gente começou com esse papel, né? O que é evangelização, né? A gente começar a preparar esse mercado, né? E assim, existem várias formas de a gente preparar esse mercado para que realmente ele cresça e sustentável. Então, a gente começou com diversas frentes que eu quero mostrar para vocês. Hoje o iCITS é um grupo, né? Ela é uma SA fechada e ela tem várias empresas aí que atuam em diferentes frentes, tá? Aí depois eu vou passar para o Túlio aí, que vai entrar direto numa linha de negócio aí que acho que tem bastante a ver aí com o Iguaçu Valley, tá? Então, eu consigo compartilhar minha tela aqui? Consigo, né? Não Sim, sei tá. se ele às vezes pede... É para estar liberado. Então tá. Deixa eu só colocar aqui. Tá bom. Bom, já estão com ela aí? Sim, tá mostrando. Tá. Eu vou pedir só licença para vocês. A gente teve que atualizar essa apresentação semana passada em inglês. Então, vou apresentar a mais atual aí, que tá em inglês, mas como eu vou falando, na verdade, é só para vocês entenderem como funciona a empresa em geral, tá? Se vocês... peço desculpas aí para não estar traduzido. Aqui a gente sempre fala, né, que a gente traz aí soluções para o dia a dia, então sempre colocar aí que o nosso foco principal é trazer qualidade de vida para o cidadão. Esse é o marco principal de cidades inteligentes, né? Não adianta a gente estar falando aqui de cidades inteligentes se essas soluções não chegarem para o cidadão, né? E por que a gente diz isso? Às vezes é diferente a gente falar de uma solução para Smart Cities, às vezes numa cidade como Curitiba, como às vezes como uma cidade talvez no oeste em desenvolvimento, né? São diferentes tipos de cidade, então a gente sempre tem que procurar também encontrar a melhor solução aí para cada cidade específica, né? Não só no mundo, mas como no Brasil, né? Como um país continental, e para que realmente essa solução seja sentida pelo cidadão. Então, nada adianta se a gente não chegar com esse foco, né? O centro sempre é o cidadão, não a tecnologia, por mais que quando a gente fala de tecnologia, as pessoas geralmente, né, entendem aí como a cidade dos Jetsons, né? Elas anseiam por ver aí drones voadores. Não é isso que é cidades inteligentes, né? A gente realmente tenta trazer uma tecnologia que às vezes uma ferramenta aí que a tecnologia às vezes nem precisa ser tão forte, digamos assim, né? Mas o conceito dela, se ela chegar para o cidadão e conseguir trazer uma melhor qualidade de vida, aí sim é uma solução para a cidade inteligente que a gente enquadra. Então, como o Beto falou, né, no início, a gente nasceu lá em 2012 com esse propósito, tá? E a gente aí veio com diversas frentes, diversas ações que eu vou mostrar aqui para vocês, justamente para começar a consolidar esse mercado e preparar esse mercado para as soluções que estão por vir. Nós somos divididos aí a empresa em 4 frentes principais, tá? A primeira delas é a parte de eventos, a segunda dela a parte de projetos, a outra de soluções, tá? Essa é a linha que o Túlio vai entrar um pouco mais a fundo com vocês. E a quarta parte é algo que a gente criou esse ano, por conta da pandemia, quando a gente fala de Academy, né? Da parte de academia, de capacitação, enfim, de alguns projetos aí voltados para essa área acadêmica mesmo. A parte de eventos é algo que esteve bastante intrínseco aí na empresa desde o surgimento, desde 2012, né? Foram feitos diversos eventos aí, alguns eventos chamavam-se Fórum Internacional iCITS lá em 2012, mas confesso que de internacional só tinha um nome mesmo. A gente realmente conseguiu internacionalizar esse evento
com a vinda do Smart City Expo Curitiba, que veio a partir de 2018. Esse evento, como o Beto falou, é um evento que a gente trouxe de Barcelona para cá. Então, ele também, coincidentemente, começou em 2012 em Barcelona, né? Lá é o evento mundial, então chama-se Smart City Expo World Congress. E a partir de 2014 ele começou a vender como se fosse uma espécie de franquia para outras cidades no mundo, tá? Então, são edições menores que o evento mundial, né? O evento mundial, a gente está falando de uma edição aí de mais de 20 mil pessoas, mas são eventos que acontecem simultaneamente no mesmo ano, né? Em diversos outros locais. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente trouxe para o nosso estado, né? Para a nossa cidade esse evento. É um evento que estava bastante disputado por outras cidades, como, obviamente, São Paulo, mas também Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte, buscavam trazer esse evento para cá. Então, só para vocês terem ideia, Curitiba, né, representando o Brasil, né, o Smart City Expo Curitiba entra no hall de cidades como Doha, existe um Smart City Expo Doha, existe um Smart City Expo Atlanta, existe um Smart City Expo Kyoto, Buenos Aires, Mérida, no México, esse ano começa Santiago do Chile. Então, são diversas cidades no mundo inteiro, né, que representam o seu país e tem esse evento, como se fosse mesmo a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 só tem hoje Interlagos, há uma briga, por exemplo, para levar para Jacarepaguá, tudo mais, mas só existe Interlagos. Então, é isso que a gente também defende, né, em manter esse evento aqui na cidade de Curitiba e no estado do Paraná, e vamos ver se a gente consegue aí por mais alguns anos realmente fincar esse evento aqui, tá? A gente estaria realizando a terceira edição esse ano, em março de 2020. Fomos pegos aí de surpresa apenas 10 dias antes do evento, o evento inteiro montado. A gente tinha uma expectativa de 10 mil pessoas presentes no evento, mais de 50 patrocinadores, e tivemos que refazer todo o evento, né? O evento provavelmente, na verdade, foi confirmado há poucas semanas que ele vai para 2021. A gente só não confirmou a data aí, mas bem possível que vá para junho. Isso aqui eu já deixo aqui um convite para vocês, tá? É um evento assim super representativo. Não sei se alguém aí depois quiser escrever no chat se já conhece o evento ou não, se já veio para o evento, mas é um evento que vale super a pena aí. São nomes nacionais e nomes internacionais que a gente traz de peso. Então, assim, é uma baita de uma oportunidade. São empresas aí de renome que estão sempre expondo com a gente, como uma Huawei, uma Microsoft. Então, realmente, a chance de ter aqui no nosso estado, né, mais próximo, é realmente um evento aí de cunho internacional. Eu convido a todos aí a fazerem parte desse evento ano que vem. A gente também pode centralizar aí depois para enviar informações aí quando a gente tem essa data aí confirmada, tá? A gente, para não passar esse ano em branco, a gente vai fazer também um evento digital esse ano, que a gente mudou um pouco o nome, vai se chamar Smart City Session. É bem possível que a gente lance as datas do evento do ano que vem durante esse evento, tá? Esse evento, se vocês quiserem anotar, aí é dia 8 e 9 de dezembro desse ano, um evento 100% digital chamado Smart City Session. A gente vai fazer pelo menos uma sessão e vai falar também de uns temas um pouco diferentes aí nesse evento 100% digital, pela primeira vez. Aqui a Fira Barcelona, essa entidade que nos chancela, que chancela os eventos, né? A gente realmente veio buscar lá fora uma chancela maior, uma marca maior, que realmente tivesse uma experiência maior em eventos. Quando a gente estava começando a crescer em eventos, a gente falou, agora a gente precisa ir para um nível maior de eventos, e a gente buscou a Fira Barcelona por isso, né? Por até ter uma coincidência de no mesmo ano, quando a gente estava fazendo aqui o nosso fórum, iCities, eles estavam fazendo o primeiro Smart City Expo World Congress, e a gente veio buscar eles realmente como uma experiência. A Fira Barcelona, ela realiza mais de 150 eventos no mundo por ano, tá? Já estão mais presentes em mais de 15 países, né? Fira em catalão quer dizer feira, então são especializados em feiras e congressos. É uma entidade quase que centenária, né? Então tem uma experiência muito maior, nos traz aí uma força muito maior, né? Uma chancela maior para um evento desse porte. Aqui acho que duplicou esse slide. A gente lançou esse ano um outro programa uma outra plataforma chamada iCities Weaver. Né? A gente sentiu uma dificuldade grande, né, quando a gente teve que postergar o evento que ia ser realizado em março, e a gente começou a fazer pequenos eventos, né, como vocês fazem aqui toda a reunião uma vez por semana.
a gente começou a fazer eventos mensais, né? Que a gente chamava de maratona de lives, começamos a fazer no Instagram, depois passamos para webinars, né? A gente começou a evoluir nisso e a gente viu uma dificuldade muito grande em ter uma plataforma nossa, né? Que a gente pudesse realizar os nossos eventos dentro de uma mesma plataforma e que fosse algo contínuo, né? Não aquele negócio, participei de um evento, tchau, acabou o evento, quem que é essa pessoa, por que que ela esteve lá, com quem que ela queria se conectar, qual que era o interesse dela, da onde ela era, qual que era o cargo. A gente começou a sentir essa dificuldade de realmente mensurar os nossos eventos, né? O público desses eventos. E por isso a gente criou uma plataforma única. Também convido todos vocês a conhecerem e a participarem do IC2Weaver. É uma plataforma que está online hoje e ela é aí perene, né? Como a gente fala, 24/7, 365 dias por ano. Ela vai continuar sempre realizando eventos de Smart City, obviamente eventos menores, mas ali vai ter uma constância das pessoas que estão na plataforma para que a gente realmente possa evoluir para uma grande comunidade de cidades inteligentes. Essa é a nossa ideia. Hoje a plataforma aí tem mais ou menos umas 1.500 pessoas, mas a gente tem o intuito aí de finalizar, pelo menos fechar o ano aí com umas 20.000 pessoas, que é mais ou menos um número base aí que a gente tem trabalhado hoje em dia dentro da nossa comunicação. Então, na área de eventos, né, a gente tem esses projetos que eu falei para vocês há pouco. Na área de projetos, a gente começou a trabalhar também mais forte aí esse ano. A gente desenvolve projetos, e aqui tem algumas linhas de projeto que a gente trabalha. A primeira delas aqui é o diagnóstico de cidades inteligentes. Então, a gente também fez esse ano numa cidade do Paraná, na cidade de Palmas, não sei se conhece, a gente já fez um diagnóstico de cidade inteligente lá. O que é esse diagnóstico, né? A gente pegou duas áreas em específica, que era a iluminação pública inteligente e transporte coletivo, e fez um diagnóstico da cidade para ver como que ela poderia evoluir nessas áreas, né? E esse diagnóstico compreende um estudo de campo para ver qual que é a real situação da cidade hoje, e com recomendações técnicas, né? A gente recomenda para a cidade, não uma empresa específica, mas soluções que ela possa vir a implementar para que realmente ela dê um salto e se torne uma cidade mais inteligente. Então, essa parte de cidades de diagnóstico e análise para cidades é algo que a gente tem feito cada vez mais com foco em municípios, tá? Com foco para o setor público. Um outro projeto que a gente tem é sprints urbanos, tá? Então, a gente às vezes pega um final de semana e faz um sprint para desenvolver uma ideia. Por exemplo, estou lançando um bairro, estou realmente querendo fazer um retrofit desse meu projeto. A gente faz um sprint que a gente chama numa charrete durante um final de semana todo e a gente já sai com ideias, soluções naquele próprio sprint ali, já é algo assim com começo, meio e fim, já entregáveis nos finais. É o que a gente também tem feito bastante aí nesse ano. Esse Real Estate Sprint, daí é um sprint para incorporadoras, então a gente vê também hoje em dia uma tendência muito grande em desenvolvimento de novos bairros inteligentes, grandes incorporações que não só querem vender lotes do terreno, mas querem vender todo um conceito de cidades inteligentes, né, naquele terreno. Então, são grandes projetos de bairros mesmo que a gente tem trabalhado, e aí envolve um sprint um pouco mais aprofundado, onde a gente trabalha junto com uma empresa de arquitetura, geralmente para fazer o master plan, e a gente entra com toda a capa de tecnologia para entender como que o cidadão vai se adaptar dentro daquele novo bairro, daquele novo empreendimento, usando a tecnologia, tá? E aqui são projetos um pouco mais específicos aí voltado à linha de cidades inteligentes. Aqui, então, tudo que envolve a parte de consultoria e de projetos é o que traduz essa linha de negócio que a gente chama de projects. O ICT Solutions, como eu disse antes, vou deixar para o Túlio explicar um pouco mais essas soluções aqui do Solutions, tá? Algo que a gente pode trabalhar com vocês aí no Iguaçu Vale, tanto na área do Projects quanto do Solutions, tá? E, por fim, a área do Academy, algo que também a gente começou a aprofundar um pouco mais esse ano. A gente lançou esse projeto de capacitação chamado Smart City Expert. É um produto muito bacana também que eu posso passar mais informações para vocês. É um curso de capacitação técnica para cidades inteligentes. A gente tinha um foco um pouco mais na gestão pública, tá? Porque a gente entende que esses gestores públicos precisavam se capacitar para entender um pouco mais as vantagens e benefícios de cidades inteligentes, mas a gente teve uma grata surpresa que a gente recebeu muitos acadêmicos, muitos empresários dentro desse curso,
É um curso de 10 meses de duração, onde cada mês você faz um módulo diferenciado. Então, a gente começa até na semana que vem um módulo sobre transformação, tecnologia e tudo mais. No mês passado, a gente teve um módulo falando sobre mobilidade. Então, assim, a gente também teve que adaptar ele 100% para o digital, né? Também ele era um curso que teria um formato presencial, né? A gente faria 2 dias na sequência, a gente acabou passando ele para digital, então agora a gente faz 4 dias e 4 horas, né? Durante o mês. Mas a gente teve uma grata surpresa também, assim, pelo dinamismo do digital, a maneira com que realmente teve o engajamento desse grupo. Então, a gente também faz pela plataforma aqui do Zoom, mas o professor manda a gente fazer exercício, faz grupo, reúne, tem entregas, assim, é muito legal e teve um engajamento muito bacana mesmo com esse formato 100% digital. O bacana desse curso é que ele é cíclico, então, assim, a pessoa não tem um módulo a iniciar assim correto, ela pode começar, por exemplo, no módulo lá na semana que vem e depois fazer o módulo inicial no outro mês, né? Não importa aí a ordem certa dos módulos. Então, também se quiserem mais informações, eu posso passar mais informações, é um curso bem interessante. A gente trouxe também cada módulo tem um professor renomado do tema, a gente traz palestrantes internacionais para falarem, então ele tem um dinamismo bem bacana, um curso bastante inovador que a gente lançou. Aqui a comitiva também a gente encara como um projeto aí do Academy, porque ele tem a comitiva para o evento lá de Barcelona. A gente não só leva o pessoal para o evento em si, mas a gente tem toda uma agenda específica durante essa semana, né, com várias visitas a grandes empresas do mercado, então empresas espanholas como a Telefônica, como Indra, diversas outras, diversas outras missões que a gente faz ali, não só para a empresa, mas conhecer, por exemplo, a questão de gestão de resíduos de Barcelona, de transportes, de energia. Então, a gente tem uma série de visitas aí que a gente faz durante a semana que acontece o Smart City Expo World Congress lá em Barcelona, que é bem interessante. Esse ano, obviamente, a gente teve que pular 2020, né, por conta da pandemia. O evento também lá vai se tornar 100% digital, mas a gente volta ano que vem com essa comitiva. Sempre acontece em novembro. Então, se quiserem já anotar aí na agenda de vocês, se tiverem interesse, é uma comitiva bastante interessante, como o Beto também falou, né? Esse ano a gente não teve só com o Rafael Greca, nosso prefeito aqui de Curitiba, que também teve em 2018, né? Voltou em 2019, mas também com toda a equipe do governo, tá? Com secretários de transporte, de agricultura, enfim, toda uma equipe técnica bastante grande do governo, junto com o governador Ratinho Júnior. Então, uma comitiva hoje, que ano passado foi formada de 50 pessoas, 50 brasileiros, e o próprio prefeito de Foz do Iguaçu foi conosco. Agora, eu acho que foi em 2018, né? O Chico Brasileiro também esteve conosco nessa comitiva. Bom, aqui alguns benefícios aí de ser parceiro do iCities, né? Entre essas linhas de atuação, a questão de network. Então, esse é o foco maior nosso, né? A gente tem hoje uma reputação muito grande a zelar e um grande networking a ser trabalhado nessas diferentes áreas, né, de atuação. Então, a gente consegue fazer esses business matchmaking, que a gente chama, né? O nosso foco maior da empresa é realmente trabalhar com negócios, apesar de ser organizador de um grande evento, né? Às vezes as pessoas enxergam a gente como organizador do evento, mas nosso intuito é ter o evento como catapulta, como alavanca para realmente chegar na conexão e realização de negócios. Tá? Então, a gente consegue ter realmente um impacto muito forte de marca e ajudar essa propagação aí das instituições, aí das marcas dentro desse mercado de Smart Cities. Bom, aqui alguns players internacionais, parceiros nossos, né? Tanto a Fira Barcelona, a La Salle Tecnova é uma empresa, uma universidade responsável pela criação do bairro 22 Arroba. Se vocês forem a Barcelona lá, a gente faz essa visita. O bairro 22 Arroba é um bairro que foi recriado nos anos 2000, né? Era um grande polo industrial lá, portuário, que se transformou num grande bairro tecnológico nos anos 2000. E o José Piquet, que é uma das pessoas ali da La Salle, e um dos parceiros nossos, foi uma pessoa que recriou, que ajudou a desenhar esse novo bairro tecnológico de Barcelona, que é
hoje um exemplo mundial, né, de como recriar um bairro que estava completamente largado por um bairro tecnológico e que traz qualidade de vida para as pessoas. Então, é um bairro totalmente diferenciado. Você anda lá e você já sente isso. São bairros que têm calçadas extensas, que têm fechamento de ruas, com creche, com pessoas realmente utilizando aquele bairro e várias empresas de tecnologia instaladas lá. É muito, muito interessante. Aqui também alguns parceiros governamentais, né, tanto a Frente Nacional de Prefeitos como os principais prefeitos aí do Brasil, mas também os ministérios aí de desenvolvimento regional e de ciência e tecnologia. A gente tem uma atuação direta com eles na criação da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que a gente pretende lançar ainda no final desse ano, né, uma cocriação aí com 80 especialistas. O Beto Marcelino, que falou com vocês aí pela manhã, ele participa dessa cocriação dessa carta, dentre um desses 80 especialistas, e que vai ser uma carta aí que a gente vai ter como um plano base do que é cidades inteligentes e num entendimento, né, alinhado entre as esferas federal, estadual e municipal, junto com as empresas. Então, assim, para adoção de políticas públicas, para ajudar a fomentar todo esse mercado, está criando essa carta que vai servir como essa base. Alguns outros parceiros aqui, né? Vocês devem conhecer alguns aqui da região aqui do nosso estado, como Copel, Sanepar, né? A gente tem parceria com Renault, com o World Trade Center, diversas outras empresas também que fazem parte de nossas parcerias estratégicas. Bom, é isso. Aqui eu só finalizo com essa frase aí do BID, do Banco Interamericano, que ele fala que realmente não adianta, né, ter uma cidade inteligente se as pessoas não forem realmente o centro do pertencimento aí dessas cidades, né? Não adianta a gente ter uma cidade inteligente sem pessoas inteligentes, né, que pertencem às cidades, realmente ter um protagonismo maior para a transformação das cidades. Bom, depois eu vou passar meu e-mail ali, se quiser eu posso botar no chat, mas aqui é o e-mail geral da empresa, tá bom? Acho que seria isso da minha parte. Eu vou deixar aí com o Túlio aí para as falas finais. Obrigado, Caio. Fala aí, o pessoal já pode mandando as perguntas no chat ou pedindo a palavra no chat ali. Manda ver, Túlio. Ok. Bom, eu vou iniciar aqui a minha fala agradecendo aí a oportunidade, agradecendo bastante ao Ronan pelo convite para estar aqui hoje com vocês, divulgando o nosso trabalho dentro do iCities. Agradecer também ao Gustavo Alves, que não pôde estar conosco aqui, mas que foi quem... Túlio, desculpa interromper, tá um pouquinho baixinho o áudio aí, se você conseguir dar uma melhorada, às vezes aproximar o microfone. Deixa eu ver se isso facilita aqui. Melhorou. Tem uma dificuldade tecnológica do fone de ouvido. Isso. Então tá, pessoal. Obrigado aí, Ronan, pela dica. Então, estava aqui fazendo todo um fechamento já com alguns agradecimentos, né? Então, especificamente a você, Ronan, pelo convite para participar hoje com o grupo aqui, ao Gustavo Alves, que fez essa nossa conexão com vocês aí do Iguaçu Valley. E falando um pouco, então, desse nosso trabalho dentro do iCity Solutions. Eu até tinha separado aqui, mas acho que, na verdade, eu vou deixar, Ronan, com você a apresentação específica, que aí faz mais sentido até poder compartilhar. Alguns slides seriam os mesmos que o Caio já apresentou. E eu vou me deter um pouco mais nessa questão justamente do que o Solutions faz de melhor, que é estar conectando boas parcerias com boas oportunidades, com boas empresas. Então, importante destacar que o iCities mantém aí toda uma característica principal, né, de ser apartidário, de não carregar nenhuma bandeira que não seja aquela da defesa do cidadão, né? Então, nós focamos muito realmente, como o Caio frisou bastante aí, em todo o valor agregado aos cidadãos por toda essa tecnologia que nos permeia hoje, tá? Esse é o nosso grande objetivo. E focando no cidadão, numa das nossas frentes de atuação vai ser justamente essa possibilidade de estar gerando valor, de estar gerando receita local em todos os municípios onde nós hoje atuamos. Eu vou citar aqui rapidamente alguns exemplos de algumas coisas que estão já acontecendo e que podem aí ter encontrar já com vocês aqui nesse grupo que está hoje participando algumas conexões. Vou até trazer aqui especificamente, eu participei a questão aí de uns 15 dias de um evento onde a Mariângela, inclusive, estava ali fazendo toda a parte de coordenação e falando sobre empreendedorismo e oportunidades de negócios regionais. Então, isso realmente é o que nos move, é fazer com que essas conexões aconteçam
e seja possível você ter um grande desenvolvimento já descentralizado. Hoje a gente fala no iCities atuando em nível nacional. Então, nós participamos de projetos hoje, tanto aqui no sul do país, como também em outros estados, né, Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, falando um pouco especificamente dessa questão do desenvolvimento de distritos, né, a gente tem alguns casos já aqui em Santa Catarina, nesse momento uma participação muito ativa junto a um distrito em Minas Gerais, numa cidade ali do sul de Minas que está com uma necessidade específica de desenvolvimento e que encontrou nessa questão de um bairro inovador uma forma de estar atraindo empresas hoje do mundo inteiro. Tá? E o iCities tem a felicidade de estar participando ativamente desse movimento e estar auxiliando com toda a estruturação, desde a identificação daquilo que faz mais sentido. O Caio colocou muito bem, né? Cidades inteligentes, bairros inteligentes, não é receita de bolo. Dizer que aquilo que nós vamos aplicar aqui em Curitiba ou em Florianópolis ou em Joinville é o que vai ter o melhor fit, por exemplo, com Toledo. Toledo tem suas características próprias, Toledo tem a sua pujança, né, a sua sistemática de desenvolvimento, e isso necessariamente tem que ser entendido e respeitado. E ninguém melhor do que, né, se eu falar uma besteira que vocês me corrijam, mas é toledense, depois o Gustavo que mora em Toledo me puxa a orelha, qualquer coisa, mas ninguém melhor do que o toledense para dizer, né, olha, aqui em Toledo o que faz sentido é isso aqui. Então, com parcerias possíveis aí dentro do próprio Bioparque, assim que a gente vai se colocando dentro de cada um, né, das cidades, dos municípios brasileiros. E aí fazendo a aproximação com soluções que já são consolidadas, que já estão aí muito bem funcionais em diferentes localidades. Então, hoje a gente fala, por exemplo, o Caio citou ali a Indra, né? A Indra é uma grande empresa espanhola que tem atuação mundial, né? Só para ter aí um pouquinho da dimensão, né? É uma empresa que responde por 92% de toda a parte de controle aéreo nos Estados Unidos. Então, isso dá para a gente, né, um panorama. E é uma empresa que hoje conversa diretamente aqui com a iCities e que busca boas oportunidades no Brasil. Fala-se muito hoje, né, na necessidade do capital estrangeiro e como é que isso vem a ser aplicado. Os investidores estrangeiros têm realmente muita vontade, mas tem também muito receio, né? Aquela velha máxima de que o Brasil não é para todos e o Brasil não é para amadores. Então, muito do nosso papel também é ajudar as empresas a entenderem o Brasil e a entenderem as características de cada uma das regiões, para que assim eles se sintam à vontade em estar colocando aqui, né, os seus recursos financeiros, gerando valor, né? Não tem por que você fazer de maneira diferente, né? Não são organizações não governamentais sem fins lucrativos, são sim grandes empresas que têm por objetivo ter retorno em cima desse capital investido. E aí, um dos nossos papéis é auxiliar justamente nessa questão de esclarecimento regional, né? Como é que a gente vai poder, então, aproximar essas empresas das parceiras locais para que juntas elas possam estar gerando cada vez mais valor localmente. Isso a gente já tem feito com bastante sucesso. O Caio colocou, por exemplo, o case aí de Palmas aqui, né, no interior do Paraná. Foi uma experiência muito positiva e serviu para que nós pudéssemos aproximar, por exemplo, soluções que hoje já rodam em Goiânia e que têm guardadas ali, né, até as próprias diferenças entre tamanho de município e regionalidades, tem uma possibilidade muito grande de aplicação em Palmas. E aí o nosso papel foi justamente o de traduzir isso. Então, como essa solução pode vir a ser aplicada no município de Palmas, com as suas características, com as suas particularidades. Tá? E de iluminação pública. Na parte de iluminação pública, hoje praticamente virou no Brasil, né, bem um receituário de bolo mesmo. Você pega isso aqui, tem CIP, COSIP, faz, pronto, acabou. E a gente sabe que não é assim, né? Muitos dos bons projetos, inclusive de parcerias público-privadas no Brasil, eles acabam sofrendo porque justamente eles tentam ser colocados goela abaixo em cada um dos municípios, sem a necessária adaptação, sem a necessária tropicalização, regionalização. E aí perdem-se muitas oportunidades e você acaba, na verdade, criando o movimento inverso. Em vez de você criar cultura, você destrói cultura. Então, essa também é uma outra preocupação muito grande nossa, em estar tomando todos os devidos cuidados para levar o projeto certo para a empresa certa, na região certa. Temos feito isso com bastante assertividade, tem sido muito proveitoso. Eu me juntei ao iCities agora esse ano, estou bem novo aqui de casa. Então, os 3 sócios diretores aqui presentes conosco, né, o Beto Marcelino, o Caio Castro e o Eduardo Marques, que está ali também.
eu fui cliente e parceiro do iCities durante algum tempo e sempre me encantei muito por tudo isso que o pessoal fazia acontecer aqui já na região sul, tá? E no Brasil de forma geral. E aí tive a felicidade de receber um convite deles para ingressar como sócio dentro aqui do iCities Solutions. E estou também aqui à disposição de vocês. Vou já encerrar minha fala para dar um espaço aí para que possa haver um momento de troca aqui entre nós. Mas, novamente, aí fazendo um agradecimento a todos vocês aí do Iguaçu Valley por essa oportunidade de estar aqui apresentando o iCities, me colocando já à disposição. Na sequência, compartilho aí com todos também os meus contatos e fico responsável por fazer todo esse movimento, né, de conhecê-los, de ter a oportunidade também, então, dentro dos grupos empresariais que estão aqui presentes, saber quais são aí as boas oportunidades e procurar aproximar de vocês empresas que têm hoje essa vontade, né, empresas nacionais e internacionais que têm essa vontade de estar fazendo desenvolvimentos regionais. Parabéns pelo trabalho, sigam em frente, que vocês estão no caminho certo, com certeza, e vamos juntos. Maravilha, Túlio. Muito obrigado. Túlio, Beto, Caio, pelas palavras. E vamos abrir perguntas. Tem o pessoal aí com a câmera ligada, Sérgio, o Rafael, sempre faz duas perguntas, Cleverson. Vamos lá, não precisa ficar tímido. Carpenedo. Eu vou abrir então a sessão, de perguntas, então, já que você deu espaço aí, Ronan. Uma é uma sugestão. A gente fala, claro, sou paranaense, né? E a gente costuma falar muito em Curitiba, mas eu queria deixar a sugestão de que o evento fosse pensado em ser descentralizado, não só Curitiba. Eu acredito que se consiga atrair, estando, tipo, um ano em São Paulo, outro ano em Belo Horizonte, talvez Manaus, eu acredito que se consiga atrair pessoas ou empresas, projetos locais, consigam perceber esse evento e agregar, tá? Quando você fica muito focado num único local, você acaba atraindo mais atores daquela localidade, né? Não que não possa acontecer de vir gente de fora, mas às vezes você tem um pequeno projeto numa cidade. Eu vou pegar, sei lá, o exemplo de Manaus, por exemplo, que fica lá num canto do Brasil, né? Pode ter uma pessoa com uma ideia extremamente inovadora, voltado para cidades, né? E que não ganhou espaço, não conseguiu visibilidade, não aparece. Então, acho que a descentralização ajuda a encontrar esses atores do cenário. E a minha outra questão é, aqui em Cascavel nós temos a bicicleta elétrica, né? Em Toledo também, é uma empresa de Cascavel, e acho que Curitiba também deve ter, né, lá a locação das bikes, mas nós temos uma empresa aqui em Cascavel que produz isso e nossa, aqui do Oeste, né? Quem sabe ela possa fazer uma parceria aí com o grupo e avançar para outras cidades, tá? Então, assim, e a questão da pergunta, especificamente falando dos projetos das cidades. Vocês têm um hub, tem um local onde conste todas essas ideias, esses projetos que vocês tocam, enfim, onde tem uma biblioteca de tudo que existe, que vocês já fizeram, que tem parceiros relacionados com projetos relacionados à inovação para as cidades? Você me permite, rapidinho, Carpenedo, antes de você entrar, Beto, só a questão da localidade, né? Eu acho muito interessante essa ideia, mas é algo colocado pela FIRA Barcelona. Geralmente ela escolhe uma cidade
tá? Que represente esse evento, né? Esse evento, ele não tem o intuito de ser um evento regional, pelo contrário, né? Até fiz uma analogia aqui com a Fórmula 1. Né? A Fórmula 1, ela acontece há muitos anos em São Paulo, mas o Brasil todo vai para São Paulo para ver a Fórmula 1. Todos apaixonados por esporte, por automobilismo. E é o que a gente pretende fazer com Curitiba. Esse evento teria, né, quem pergunta assim, ou principalmente todo paulista que a gente fala, ele fala, quando que vai acontecer o Smart City Expo São Paulo? E a gente fala com orgulho, não vai acontecer. Né? A gente trouxe para Curitiba. Então, você pega o avião e vem para Curitiba, vem para o Paraná. Então, é uma maneira de nós, até paranense, a gente forçar realmente a enaltecer um evento que acontece no nosso estado, que normalmente aconteceria em São Paulo. Né? Eu citei grandes cidades aí para vocês, como Doha, como Buenos Aires, geralmente são as principais cidades do país. Né? Seria São Paulo e a gente conseguiu trazer aí com muito orgulho, com muito sacrifício, né? Um trabalho que foi feito desde 2014, na verdade, de plantando essa sementinha para que a gente consiga trazer para Curitiba. Eu acho legal essa descentralização, mas de uma maneira eu acho que também a gente pode, por outro lado, fortalecer algo que a gente conseguiu trazer para cá, tá? E conseguir fortalecer e dizer que realmente o Paraná venha a ser o pioneiro dentro dessa área de Smart Cities. Então, a gente também defende isso para que a coisa fique forte e cresça muito mais aqui dentro do nosso quintal, digamos assim. Eu vou deixar a segunda parte da pergunta, Beto. Foi muito bem colocado, tá? Estão me ouvindo, né? Bem, pensando nisso, eu falo aí como manager da FIRA Barcelona no Brasil, nós temos aí duas modalidades, tá? Que a FIRA Barcelona nos abriu. Uma delas nós temos usado já, que é os fóruns. Os fóruns chancelados pela FIRA Barcelona, nós estamos num país continental, faz todo sentido esse comentário do Carpenedo aí. O que nós fizemos? No ano que nós fizemos o evento aqui pela primeira vez em Curitiba, nós criamos também, em outubro, nós fizemos o evento em fevereiro, e no mesmo ano nós criamos o Fórum Internacional, o Fórum Smart City de Florianópolis. Então, nós descentralizamos e levamos ele em acordo com o governo de Santa Catarina e com a prefeitura de Florianópolis, nós levamos para lá. Então, nós pegamos todo o ecossistema que é fortíssimo em Florianópolis, nós selecionamos Florianópolis para ser um benchmark de fóruns. Foi um sucesso o evento, porque mostrou muito da capacidade que eles têm de produzir empresa, talento, startup. Enfim, é um estado que tem, né, dentro da sua base tecnológica, grandes parques também, tem o Sapiens Park, tem a CAT, que hoje representa a CESPRO lá. Enfim, pensando nisso, a gente atraiu todo o ecossistema do Sul para esse momento lá em Florianópolis. Repetimos o evento aqui em Curitiba no passado, com a chancela da FIRA e com o apoio do governo do estado e da prefeitura de Curitiba. E, em seguida, fizemos de volta o segundo fórum Florianópolis Smart City. Então, nós temos não só o fórum que nós podemos fazer, mas a gente tem outras modalidades que a FIRA Barcelona nos permite fazer encontros no Brasil. O Brasil é um país continental, repito, então a gente tem a ideia de fazer um em Salvador, lá no Nordeste, a gente foi convidado pela ACM Neto, lá pelo prefeito. A gente tem em Manaus uma parceria que também envolve aqui o ICI, o Instituto de Cidades Inteligentes em Manaus. Nós temos a intenção de levar outros eventos. A FIRA Barcelona tem mais de 130 eventos. Smart City Export Congress é um deles. Então, desde náutica, vestuário, alimentação, a FIRA Barcelona é uma das maiores empresas do mundo de feiras. E nós temos um grande evento para ser levado, já foi apresentado para o governador lá em Barcelona, em novembro do ano passado, talvez o maior evento de tecnologia e águas para a Foz do Iguaçu, para a região de vocês. Eu estou fazendo aqui na verdade, não um spoiler, mas enfim, a gente vai abrir para vocês na sequência a possibilidade de levar um dos maiores eventos do mundo da FIRA Barcelona para a região oeste. Então, a gente pensa assim que é importante a gente dividir o país em regiões, como a gente tem aqui o estado dividido em macro-regiões, e levar um pouco de cada cidade, de cada case que é criado ali. A gente não deixa de elencar isso. Se vocês estiverem no nosso evento, tivessem em 2019, não sei quem veio, nossa curadoria mostra quase todos os cases
que aparecem na mídia, a gente traz os responsáveis para falar no nosso evento. Então, a gente é muito democrático nesse aspecto. Além dos speakers e keynotes internacionais, a gente traz prefeitos, vereadores, empresários, universitários, startupeiros, para mostrar o que eles estão fazendo. E sempre surge muita coisa boa. Então, a gente está indo esse ano aí, talvez, para fazer alguma coisa em Joinville, que a gente tem parceria com o Ágora lá, que é um grande parque de business em Joinville, talvez um dos maiores do Brasil, que tem uma iniciativa chamada City Lab, com o governo da Inglaterra. O iCities é parceiro lá do Jean Vogel, que é o presidente também do WTC e Cidades Inteligentes de Santa Catarina. Então, a gente tem uma parceria muito forte com Santa Catarina, que está aqui próximo. São Paulo, nós já fizemos eventos lá também. Então, eu só estou respondendo isso porque faz todo sentido o que você falou e a gente vai sempre pensar nisso, mas a nossa união hoje é muito mais dentro do estado do Paraná e a região oeste talvez seja prioritária para nós. Com certeza, com as nossas ações, vocês vão perceber isso aí a partir do ano de 2021. Show. Maravilha, Roberto. Dino 2, então. Já que me deram o apelido aí, achei um outro Dino no caminho. Bacana, Roberto. É o caminho mesmo. Nota 10. Maravilha. Mais alguma pergunta que o pessoal queira fazer aqui? Eu achei bem bacana ali a discussão que está tendo no bate-papo com o Rafael ali, mas o Jadson abriu a câmera e vai fazer uma pergunta. Vai lá, Jadson. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo projeto, pela apresentação. Muito claro aí, muito conciso. Eu tenho uma dúvida com relação aos projetos. Eu entendi muito bem a parte de eventos, a parte de education. Eu queria entender um pouco melhor na questão de projetos de renovação urbanística, nos engajamentos de vocês, não sei se faz parte ou não, se vocês só fazem as conexões, ou se a empresa de vocês tem um braço também de execução e proposição de projetos de readequação, né? Eu sou cofundador de uma empresa aqui em Cascavel mesmo, que é a Emóvel, que tem esse viés de urbanização, né? É mais o setor imobiliário, mas tem algumas coisas lá de identificar regiões que precisam de reurbanização, né? E eu queria entender um pouquinho mais dessa parte de vocês, como é que funciona. Eu acho que o Túlio podia responder essa aí, Caio, porque se tivesse a Juliana aqui seria melhor, né? Tá. Jadson, então, respondendo aí a tua pergunta, sim, nós temos aí essa atuação que teve esse ano, agora de 2020, uma aceleração com a estruturação do que é hoje o iCity Solutions, tá? Em parceria, trabalhando com o Projects, onde a coordenadora é a Juliana, que agora o Beto rememorou aqui. Como é que a gente atua nessa linha, então, nessa área? Fazendo toda uma conexão, sim, tá, entre os projetos e os possíveis parceiros executores, mas também entrando preferencialmente na fase ainda de desenho, tá? Porque isso nos viabiliza, inclusive, ter um conhecimento muito mais profundo e ser muito mais assertivos em toda essa recomendação que a gente vem a fazer. O iCities hoje ele não é um executor de obras, tá? Nós não estamos ali na linha de frente fazendo a parte da execução, nós fazemos sim essa aproximação, porém nós fazemos questão de acompanhar fim a fim. Então, desde a concepção da ideia, trazendo inclusive alguns bons elementos com base na experiência aí que o Roberto e o Caio destacaram muito bem, passando por toda a parte, inclusive da estruturação dessa parceria entre as empresas executoras, né, e os incorporadores, chegando inclusive, né, isso é o que mais nos deixa felizes, a hora que cortou ali a fita e o cidadão, né, começou a se beneficiar de tudo aquilo que foi constituído. Esse para nós é o ápice, tá, de todo o projeto. Eu estou vendo que tem algumas perguntas ali, até viu, Rafael, depois eu reproduzo aí para você. Você falou aí que caiu e tudo mais, eu reproduzo para ti ali as respostas. Então, nós temos hoje já alguns casos aí de sucesso no Brasil. É importante destacar que nessa questão de cidades inteligentes, hoje no Brasil a gente não consegue nomear uma cidade inteligente, tá? Você tem cidades que têm muitos bons elementos de cidades inteligentes. Até recentemente agora foi publicado o ranking aí das cidades inteligentes no país.
A gente viu, inclusive, que a região oeste do Paraná já tem um excelente destaque nesse próprio ranking. Tá? Tem muitos municípios que já estão presentes ali e estão se fazendo notórios. Mas hoje o que a gente tem no Brasil são elementos, né? Então a gente vai poder pegar a questão da mobilidade urbana aqui de Curitiba, que já foi muito melhor no passado, que hoje passa por uma necessidade grande aí de atualização. A gente pega casos ali, por exemplo, Brasília tem sempre uma pujança grande com relação às questões de conectividade, inclusive o 5G deve ter começado toda uma fase de testes mais abrangentes por lá. Foi mencionado aqui, por exemplo, Manaus. Eu particularmente conheço bem Manaus, conheço bastante da realidade da região norte. Inclusive, o meu primeiro projeto de cidade inteligente do Brasil foi em Boa Vista. Se alguém já teve a oportunidade de visitar Roraima, eu recomendo. Boa Vista é uma cidade encantadora, principalmente pré-episódio Venezuela. Depois do episódio Venezuela, a situação se tornou um pouco mais complicada. Mas a gente tem excelentes iniciativas, tá? Mas realmente dizer hoje de um caso concreto, o que a gente vê são já projetos se concretizando. A gente tem muita coisa que deve estourar agora em 2021. Até o Beto ali estava dando um spoiler, né? Mas 2021 realmente deve ser um ano onde você vai ter um grande avanço, principalmente em função de toda a demanda represada agora 2020. E a gente percebe isso. O Jadson, né, como empresário aí do setor, com certeza consegue compartilhar uma boa experiência conosco aqui também. Muita coisa ficou na gaveta, né, Jadson? Ficou assim naquela de que, vamos, mas aí veio março e teve que dar todo um recuo, mas não é que a ideia foi abandonada, né? Está ali presente agora, em alguns casos, por exemplo, carente ainda de um fomento, e até é importante destacar que nós também fazemos esse papel de aproximação, tá, de empresas e fundos que têm interesse em investir em projetos no Brasil. E fazendo um pouco ali o paralelo com o que a gente estava discutindo no chat, né? Então, casos brasileiros de sucesso. Você tem diferentes etapas hoje, né? Mas você pegar, por exemplo, ali o Juazeiro do Norte, né? Juazeiro do Norte foi um caso bem interessante, onde hoje você tem um plano diretor de cidades inteligentes. Né? Isso ajuda a minimizar aquela questão do risco político que está sempre associada com esse tipo de projeto. E até o Rafael estava lembrando ali muito bem, mas eu tenho alternância de governo. E muitas vezes existe aquele desejo de sempre dizer que o que o meu antecessor fez não presta, então se isso aqui é um projeto dele, né, a gente não vai levar adiante. Então, uma das maneiras encontradas foi você colocar isso como legislação municipal, então ingressando isso num plano diretor. A gente tem um caso agora bastante interessante que está correndo, que é o de Angra dos Reis. Tá? Eu recomendo depois, se vocês quiserem dar uma olhada como é que Angra está se posicionando no mercado nacional. Mas a Angra constituiu um grupo, ali uma comissão gestora de parcerias público-privadas com funcionários públicos concursados, né? Então, ali quem está hoje à frente disso é concursado, e sentiu na pele, né, por conta de todos aqueles desastres que aconteceram em Angra, de gente morrendo porque escorregou morro, e, enfim, as pessoas não tiveram tempo de responder àquele desastre natural. Então, Angra se colocou à frente aí e está fazendo um trabalho muito consistente, muito interessante. Né? Já tem uma parceria público-privada contratada para iluminação pública, tem um projeto que está na rua agora, que é de cidade inteligente, tem mais outras 3 PPPs ali, né, que envolvem a parte de tratamento de resíduos sólidos, turismo e a constituição de um centro administrativo. Então, essa é uma resposta interessante, tá? Onde você tem uma aproximação clara entre o poder público e a iniciativa privada. Eu sou suspeito para falar porque eu trabalhei muito com isso e sou fã do modelo de parceria público-privada, tá? Então, são formas aí da gente vir destampando. Agora, até vou juntar um pouco a pergunta que foi do Carpenedo com essa questão agora colocada pelo Jadson, e tem também, não vou saber agora quem no chat está perguntando, mas quais os casos? Então, a gente ainda não tem uma implementação, a gente não tem nada ainda rodando concretamente, mas a gente tem muita coisa boa acontecendo. Tá? E eu diria que o momento é esse agora, é um momento de ganhar musculatura, de estar justamente fazendo esse tipo de ação aqui, de estar fomentando isso, de estar discutindo, de estar estruturando, porque as coisas vão vir numa velocidade muito grande. Eu vou citar aqui um caso concreto, puxando um pouco para o lado aí de Toledo.
No evento de Cidade Inteligente do ano passado, o pessoal da Prefeitura de Toledo visitou o stand da empresa onde eu trabalhava e se encantou com uma oportunidade ali de telepresença para fazer um auxílio nas escolas com relação à presença, né, a frequência dos alunos e tudo mais. E foi uma coisa que acabou não evoluindo muito, porque, poxa, mas é muito inovador, é um investimento alto, como é que fica? Eu garanto que se Toledo tivesse seguido essa linha, e se as escolas de Toledo tivessem adotado, Toledo teria saído muito na frente no Brasil inteiro por conta de você ter uma solução que estava pronta já para fazer toda uma parte de atendimento virtual, 100% sem touchless, né? Então sem contato, e que inclusive passou por uma atualização tecnológica muito rápida esse ano e ficou pronta para fazer toda a parte do atendimento inicial de protocolo da Covid. Então, Toledo teria sido aí até um case nacional, né, em razão de uma antecipação de uma possível demanda. A gente imaginava, né, poxa, não, isso nunca vai acontecer, como é que a gente vai ficar fazendo, né, essa questão de controle virtual e conexões virtuais e tudo mais. E está aqui essa reunião de agora para mostrar que, sim, é a nossa realidade, já faz parte, tem pontos positivos e negativos, né? A ausência do contato humano, ela dificulta muita coisa, mas tem também um aspecto positivo. Imagina quando que a gente conseguiria, de uma forma tão imediata, reunir aqui 20, 30 pessoas e estar fazendo esse debate em alto nível, como a gente está fazendo aqui, tendo essa oportunidade hoje com vocês. Eu falo bastante, tá, gente? Eu sou muito prolixo, então, inclusive, eu às vezes me perco. Eu vou lá em Maringá para chegar na esquina. Eu não sei se eu consegui responder aí, tá, as dúvidas, tá? Mas, inclusive, deixei já os contatos aí à disposição. Tem muita coisa acontecendo, viu, Carpenedo, Jadson? A gente faz questão de sequenciar esse debate aqui com vocês e essa apresentação para vocês, tá? Ficando completamente à disposição para estar, inclusive, compartilhando quais são aí as informações, o que já está presente, que a gente possa já dividir com vocês também, tá? Só complementando, Túlio, até colocando esse ponto, né? A gente acaba sofrendo bastante com isso, né? Muita gente pergunta grandes cases, até o Túlio colocou ali no chat, né? As informações desse bairro novo que a gente está estruturando junto ao pessoal lá de Passos, em Minas Gerais, né? E também foi uma indagação deles, né? Mas onde que está acontecendo isso? Me mostre um case, me mostre como que funcionou, se deu certo. É bastante novo, né? Não tem, na verdade, a gente até defendeu, vocês vão ser únicos, vocês vão ser pioneiros, é algo muito novo ainda, né? A gente vê cases aí, o que vem acontecendo em Toledo, a gente também vê lá em Guarapuava, né? A Cidade dos Lagos, são projetos pioneiros ainda que ainda não tiveram um resultado comprovado, né? Mas então, a partir de agora, realmente a gente está indo para um vanguardismo, né? Para um pioneirismo, então colocando isso, esse é o momento certo para realmente investir num projeto, né? Você ganha toda essa entrada como algo completamente novo, mas que vem ao objetivo aí a tendência mundial, né? Que é trabalhar com essas tecnologias para trazer qualidade de vida para o cidadão. Ótimo. Bom dia. Posso fazer uma complementação aí? Pode, Fernando. Daí a gente já parte para o final. Bom dia a todos. Eu trabalho com a parte de eletricidade e eletrônica, né? Tenho um MEI, faz uns 4 anos aqui em Cascavel. E tem uns 7 anos que eu moro em Cascavel. Então eu vi que depois dessa reforma que fizeram aqui em Cascavel, como o Túlio falou, que às vezes o sistema, se não for bem feito, em vez de virar uma cultura, acaba atrapalhando, né? Então, eu acho que foi isso que acabou acontecendo aqui nos nossos semáforos, né? Que os ônibus aí, que era para fazer um sistema sem parar para os passageiros, acho que já tem uns 2 anos que foi feita essa reforma, ainda não foi resolvido, né? Eu já acho bom, bacana, porque esse Cascavel já começou, né, com esse sistema, com as lixeiras eletrônicas, mas eu queria ver com vocês uma dica daí, como que um MEI, né, para quem está começando aí, que eu tenho a empresa há pouco tempo, pode ajudar essa parte daí de público. Fernando, né? Isso. Fernando, então,
uma boa iniciativa é estar sempre participando de maneira muito ativa em todos os movimentos ali da administração pública, tá? Hoje, você tem aí uma forma, até foi uma das perguntas ali do Rafael, então como é que dá para destampar isso? Então, as empresas, elas podem, identificando uma necessidade presente aí no município, colocar uma manifestação junto ao poder público, né? Uma MIP, uma manifestação de interesse privado, dizendo o seguinte, olha, está aqui, existe essa situação presente no nosso município. Vamos buscar alternativas de resolver? Eu tenho uma ideia. E aí a administração pública vai avaliar isso e, em prosperando, coloca como uma proposta de manifestação de interesse e abre isso para consulta geral. Tá? São as chamadas PMIs aí. Isso independe do tamanho da empresa, isso independe da capacidade, inclusive, de investimento dessa empresa, porque basicamente o que a gente está falando é da identificação de uma necessidade e de uma vontade em resolver. Tá? Muitas vezes a gente acaba colocando, né, as nossas críticas aí perante a administração pública, mas a gente sabe também, do outro lado, que a administração pública está hoje envolvida com N atividades, né? O Brasil tem essa característica de concentrar muita coisa no Estado e assim, é praticamente impossível de você dar atenção a tudo. Então, a prefeitura ela tem que estar dedicada àquilo que é realmente core, né? Então, você vai falar ali em saúde, você vai falar em educação, você vai falar em transporte coletivo. Só que ela hoje está envolvida com uma série de outros assuntos ali, né, que acabaram concentrados dentro do Estado, e não tem chance, não tem efetivo. Você tem uma série de entraves aí, né, para poder dar resposta a isso tudo. Então, o engajamento da população ele é muito importante. E aí você está colocando uma realidade de vocês aí de Cascavel, né? Então, houve uma ação para melhoria do transporte público coletivo, com a questão de automatização semafórica e tudo mais. Isso é um pouco daquilo que vem ao encontro de possíveis modismos, né? Todo mundo está colocando semáforo inteligente, onda verde, é um negócio bacana, vamos fazer aqui também. Mas será que essa era a melhor solução? Ou será que seria simplesmente você fazer uma otimização de rotas, ou você fazer algumas propostas alternativas que talvez fossem, inclusive, mais econômicas e muito mais efetivas? É por isso que a gente sempre defende muito a questão do diagnóstico e do conhecimento profundo da realidade local. Eu não sei quem fez a automatização semafórica aí de Cascavel, mas possivelmente não foi uma empresa local. Talvez tenha sido alguém que pegou uma ideia que estava dando certo fora, num outro município, né, tentou enfiar um quadrado num círculo. A chance de sucesso disso ela é razoavelmente baixa, né? Então, essa é a questão realmente de ser necessário o entendimento da realidade local e você dá voz a quem efetivamente vivencia o dia a dia daquilo ali, porque muitas vezes são as pessoas que estão realmente experimentando isso no dia a dia e que tem a solução mais adequada e mais simples, né? Essa acho que fica aí uma questão importante, né? Dar voz e dar ouvidos a quem realmente está ali experimentando isso cotidianamente. Perfeito. Pessoal, o papo tá bom, mas já estamos às 9h20 da manhã, então acho que é bom a gente encerrar, pelo menos oficialmente, né? O pessoal pode continuar batendo papo aí. Obrigado, Túlio, Caio, Beto, por estarem presentes e convido vocês aí também, sempre que estiver disponível, a gente está aí conectados toda quarta-feira às 8 horas da manhã, no mesmo link, no mesmo lugar. Algum agradecimento final, Caio, Beto, Túlio, para a gente encerrar oficialmente? Não, dizer como a gente falou, agradecer pela presença de todos aí também por terem dedicado aí o tempo de vocês para escutar um pouco da nossa história ainda. Estamos muito no começo ainda. A empresa aí nasceu no final de 2011, mas a gente sabe que esse caminho é longo, então muito começo. A gente conta com vocês aí para acelerar esse fomento, né? Em organizações como essa, como a Iguaçu Vale, para nós nos auxiliam muito a prosperar com todas essas soluções.
e estamos à disposição para trabalhar junto com vocês no que for possível, né, para poder entregar soluções aí que o Túlio também mostrou alguns exemplos. A gente está à disposição e quando precisar, né, com diversas empresas. A gente quer poder apresentar para vocês, né, as empresas que são parceiros do iCity Solutions, para ver se a gente consegue já começar a encaixar alguma coisa para tornar isso, todo esse discurso aí na prática, tá? Então, ficamos à disposição. Obrigado uma vez pelo convite. Vamos ver se a gente continua conversando, né? Que não seja uma conversa única aqui. Perfeito. Quero agradecer, Ronan. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Dizer que a gente apoia totalmente aí o trabalho de vocês e também mandar um abraço aí para o Jadson, né? E todo esse pessoal que compõe Iguaçu Vale, né? O Sistema Regional de Inovação do Oeste também, junto com vocês. Eu acho que vocês têm algo fantástico na mão, né? Vocês têm talentos, você tem universidades, parques tecnológicos, você tem uma agroindústria muito forte aí na região. Eu acho que a gente pode compor aí, sim, algumas parcerias e alguns projetos em breve, tá? Então, ficamos à disposição. Um grande abraço a todos. Maravilha. Pessoal, então, eu vou parar a gravação aqui. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. E quem quiser continuar conversando, tirando suas dúvidas, pode ficar à vontade.